vou caber por som, vou caber qua, vou na caquele faz. Doutor está duro, engenheiro está duro, motoqueiro na franefa, marceneiro, sela de só se vê. Cacheiro está duro, canongueiro está duro, balaieiro na franefa, taxista, sela de só se vê. Você levanta de manhã, tranca a cara, como quem comeu, não gostou. A vida tá dura, toda a gente sabe, mas pra quem procura fica mais fácil. Você levanta de manhã, tranca a cara, como quem comeu, não gostou. A vida tá dura, toda a gente sabe, mas pra quem procura fica mais fácil. Pecanda we kabekwa, shibota som pana kabida bofa, shibope mom desu kazu da bo, ashin so vida ganda bawe. O pecanda e kamoya love, shibota som pana kabida bofa, shibope mom desu kazu da bo, ashin so vida ganda bawe. Seta, seta, se la bot la ba. O pecanda we kabekwa, shibota som pana kabida bofa, shibope mom desu kazu da bo, ashin so vida ganda bawe. O pecanda e kamoya love, shibota som pana kabida bofa, shibope mom desu kazu da bo, ashin so vida ganda bawe. O pecanda we seta, shibota som pana kabida bofa, shibope mom se la bot la ba. E kamoya love, shibota som pana kabida bofa, shibope mom se la bot la ba, lega de vida se. Água para consumo há mais de 2 meses. Eu estou a apanhar água, a pôr no bule, porque aqui nós não temos água potável em condições para a gente apanhar. Bairro da Liberdade é apenas uma das várias localidades do distrito de Água Grande, onde o problema de água potável ainda é gritante, mas com uma solução à vista. A Câmara Estadual de Água Grande, junto aos parceiros europeus, nomeadamente a União Europeia, conseguiu o financiamento deste projeto para fazer a ligação de água potável para algumas comunidades, nomeadamente o bairro da Liberdade, onde estamos hoje, Almeirim, Vila Maria e São Marcos. Relativamente às obras cá do bairro da Liberdade, as obras vão em bom ritmo, aliás, está ultrapassando a expectativa, porque grande parte das pessoas que estão a fazer a escavação são moradores aí do bairro. Como pode constar, nós já abrimos a escavação desde o mercado Oque de Rei até Gongá, digamos, em todo o seu comprimento. E já começamos a colocar as tubagens e as obras estão a correr a bom ritmo. Para certificar isto mesmo, o Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente efetuou uma visita ao local. O nosso objetivo era de acompanhar este trabalho de trazer água às populações mais desfavorecidas e como nós podemos constatar que é um trabalho conjunto entre a Câmara de Água Grande e o Governo. Existe uma parceria e esta parceria está inclusive plasmada num documento, num acordo que se assinou, em que cada parte sabe qual é a sua contribuição para que isto seja viável. De acordo com as constatações feitas no terreno, o Ministro das Obras Públicas fez um apelo. Apelo que eu faço às pessoas, tanta população,
como os dirigentes, é para evitar o excesso de protagonismo, excesso de situações de apoio para este ou aquele, como nós constatamos, de forma a evitar a quebra desta força unida, desta parceria, cujo objetivo é fazermos um trabalho conjunto. Porque quando as pessoas vêm ao público, tanto os apoiantes como os dirigentes, dizer que eu sou, eu é que fiz, eu é que faço, e no fundo sabemos que isto não é feito por uma pessoa só, é feito por um conjunto de várias forças, quebra a participação das outras e pode trazer como objetivo o bloqueio, que não é o que nós queremos. Portanto, nós estamos aqui para garantir que da nossa parte tudo faremos para que não haja bloqueio e para que a água corra nas casas das nossas populações, na casa das pessoas. Segundo ainda o ministro, o governo também pretende fazer uma intervenção na lavandaria, bem como na via de acesso à localidade. A EMAI desmantelou na tarde de hoje uma rede de consumidores com energia roubada nos arredores da capital. Uma ação desencadeada com a ajuda da PIC e da Polícia Nacional. A EMAI desmantelou durante esta tarde roubo de energia em algumas residências nos arredores da capital. A ação, que decorreu com a ajuda da PIC e da Polícia Nacional, começou na zona alta de Madre Deus e Blublu. Num local situado a vários metros da estrada principal, onde a urbanização é quase inexistente e as habitações podem ser contadas aos dedos, a empresa descobriu instalações elétricas ilegais com fios impróprios. Essas ligações ilegais que nós detectamos na zona de Madre Deus cima deveu-se ao facto de uma operação feita pelos agentes da PIC e que, depois de fazerem os seus trabalhos, detectaram que havia muitos fios inadequados com ligações que podem pôr em risco a vida humana. E nessa base nós fomos informados e então fizemos o levantamento e hoje coube-nos em fazer essa operação para tentar desmantelar essa rede, mas que é uma coisa muito complicada e muito arriscada. São 4 casas que beneficiavam desta rede ilegal de energia da EMAI em Madre Deus. O circuito elétrico passava não só por cima das árvores, mas também por debaixo da terra. É uma rede que envolvia no máximo, até agora, 4 casas, mas a distância de uma casa em relação à outra, os fios permaneciam no chão e escamisados, pondo em risco a vida humana. A equipa de fiscalização da EMAI também esteve nos arredores de Boboforo, onde desmantelou outro caso de energia ilegal. Uma ação que resultou da investigação da Polícia de Investigação Criminal nestas e outras localidades. A região autónoma do Príncipe acolhe a partir de amanhã a 11ª reunião magna da Reserva Mundial da Biosfera. O encontro vai decorrer até ao dia 10 do corrente mês. O presidente do governo regional, José Cassandra, pediu maior participação da população local no evento. Problemas técnicos com a peça da região autónoma do Príncipe. Nas últimas 3 semanas, 50 pessoas foram operadas pelos médicos oftalmologistas taiwaneses no país. O balanço da missão foi apresentado hoje no Hospital Dr. Aires de Menezes, na presença do embaixador da República da China, Taiwan. Depois de 3 semanas de trabalho, sendo uma de consulta e 2 de cirurgia, a equipa médica taiwanesa apresentou hoje o resultado da missão a São Tomé e Príncipe. No balanço feito pelo chefe da equipa, confirma a consulta de 80 pessoas, dentre elas 50 foram submetidas à cirurgia. Nesta missão fizemos uma semana de consulta e 2 de cirurgia. Observamos 80 pacientes com problemas oculares e, dentre esses, 50 receberam cirurgia. Catarata continua a ser uma das principais doenças oculares a afetar os santomenses, mas, no entanto, a equipa médica taiwanesa deparou também com um número considerado de traumatismo ocular, resultado de alguns incidentes. Esses jovens são 2 dos inúmeros casos observados. Um sofreu corte com parte de uma garrafa nos olhos e outro foi atingido por um objeto pontiagudo. Os 2 foram submetidos a uma operação de emergência que foi um sucesso.
No total foram 4 casos de emergência que tivemos que atender. Dentre os 4, 2 tiveram uma rotura no globo ocular e tiveram que ser operados. Neste momento estão em repouso. Perante estes resultados considerados positivos pela equipa médica taiwanesa, o embaixador taiwanês disse que o seu país está disponível para, num futuro breve, iniciar um projeto em que os médicos santomenses possam ir a Taiwan especializar na área de oftalmologia. Sabemos que em São Tomé o sol é muito forte, por isso quando nós saímos da casa é melhor usar chapéu ou óculos do sol para proteger bem os seus olhos. Sabemos que em São Tomé tem uma necessidade de doutor especializado, por isso estamos a pensar fazer uma formação em Taiwan para os doutores santomenses poder ir a Taiwan a receber esta formação. Os doutores formados voltar a São Tomé têm de fazer o serviço no hospital. Sim. Nós levamos essa iniciativa, pois já vem em sonho há muitos anos, isto porque nós, neste momento, no Hospital Asmenese, como Hospital Terciário, Hospital de Especialidades, há alguns serviços que têm falta algumas especialidades, nomeadamente o de oftalmologia, a qual nós trabalhamos até o momento apenas com nossos técnicos, porém em períodos que haja licenciados nesta área para dar melhor cobertura, e daí que nós vangloriamos esta ideia lançada pelo Sr. Embaixador. Esperamos concretizá-lo de modo que a breve trecho, num horizonte temporal de 4 a 5 anos, possamos ter já pessoa formada, licenciada nesta área. Depois desta missão dos 3 oftalmologistas da Universidade Médica de Taipei, a Embaixada taiwanesa está a preparar a vinda ainda este ano de uma equipa de medicina tradicional taiwanesa a São Tomé e Príncipe. A Associação dos Naturais e Amigos de Santo Amaro completou ontem 9 anos de existência. Para assinalar a data, a ANASA organizou um encontro entre membros com o intuito de fazer o balanço das atividades realizadas. O encontro organizado pela ANASA serviu para fazer o balanço dos trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos 12 meses. Para o presidente da associação, os resultados são encorajadores. Esse ano eu acho que o balanço foi positivo. E eu digo que foi positivo porque nós direcionamos as nossas atividades em 3 direções. Nós realizamos atividades com os velhos, nós promovemos um encontro com os velhos, demos um almoço e divertimos com eles. Nós reunimos também com os pequenos, assim da tenra idade, vieram para aqui, dançaram, comeram, beberam sumo. Não é no próprio dia das crianças, mas sim nós criamos um dia para conviver com essa gente, porque todos merecem. E ontem realizamos uma atividade com jovens, não é? Com jovens, vimos aqui concurso Miss ANASA. Fundada em 2004, o atual corpo diretivo acredita que tem pela frente um grande desafio, apesar da fraca participação dos seus membros. Nós temos dificuldade de financiamento de vários projetos que nós temos. Não há, as instituições também, questão da crise que abala o mundo, se afeta toda a sociedade, não é? E com isso nós temos essa dificuldade de financiar. E outra dificuldade é a própria aderência, muitos membros viajaram, os que ficaram, muitos não aproximam assim com frequência. Mas estou em crer que as atividades que nós temos estado a promover nesses últimos tempos vai fazer renascer aquele sentido de responsabilidade e de vontade nos membros para que aderem-se à causa justa. Afinal de contas, nós estamos a lutar para melhorar a vida da população. Nós não podemos deixar tudo para o governo, não é? Como forma de superar os problemas que a direção enfrenta e encontrar mecanismos para a sua dinamização, os responsáveis têm pela frente um leque de atividades a desenvolver ainda este ano. Nós direcionamos nossa atividade para a camada jovem. Nós temos um projeto de um pequeno edifício
onde nós vamos o projeto vai contemplar instalação de edifício, construir edifício e depois procurar financiamento de pessoas de boa vontade para apetrechar aquilo com computador. E porque o ambiente foi de festa, a animação cultural completou a atividade. A história repete-se num local que já há muito reclama por uma intervenção do organismo competente. Uma viatura Toyota ficou bastante danificada como consequência de um acidente registrado na noite de ontem no troço que dá acesso ao Hospital Dr. Aires de Menezes. O condutor saiu ileso. Felizmente não houve vítimas mortais, mas a viatura ficou neste estado. Tudo aconteceu na noite de ontem, depois da viatura ter se deslizado e só parou ao embater contra um poste. O condutor saiu são e salvo e um residente do bairro que ouviu o estrondo conta-nos como tudo se passou. Estava na sala e ouvi um estrondo, né? Um ruído, eu vi. Até estava à procura do carro, aqui não tinha ninguém na estrada. Eu perguntei agora lá do supermercado se o carro caiu lá embaixo, ele disse que não, está pendurado. Então eu e mais um guarda vimos ali, tomamos lanterna e começamos a procurar. Depois acabamos por ver carro aqui. E outros meus irmãos e vizinhos daqui viemos e socorremos o moço, tiramos do carro, levamos para o hospital e ficamos aqui. É só isso que eu tenho a dizer. Que horas aconteceu isso? Mas depois de novela, eu tinha acabado de chegar a casa, mais ou menos naquela hora, depois de novela, segunda novela. Os residentes e automobilistas reconhecem o perigo que o local representa. Por isso, exortam as autoridades competentes para uma intervenção rápida como forma de evitar o pior. Está muito mal para toda a gente que passa, nem o carro, nem a moto, nem a pessoa que passa. Está muito mal. Gostaria de dizer às autoridades do Estado do Meio Príncipe que visse esse problema aqui, porque não é a primeira vez que temos casos de acidente aqui. Ainda na semana passada tem um senhor português, e lá o telefone estacionou, encostou. Ele encostou, depois ele viu que o cara estava tombado para baixo. E foi Deus nos acuda que tinha que chamar ajuda e que para tirar o cara, senão, se ele não tivesse uma ajuda a tempo, o cara ia lá para baixo. E não é o primeiro caso, não é o segundo caso. E tem sempre acontecido tipo desse acidente. E aqui está muito mal, com essa chuva toda, está desgastado todo o barro daqui e a estrada está a cair, cada vez mais está a cair. E antes de acontecer outra coisa pior, o Estado devia tomar alguma providência. Kwame Souza diz que o irmão está bem, saiu ileso do acidente, mas é preciso evitar que coisas dessas se repitam, por isso deixa um apelo. Estou descontente e digo, nossas autoridades têm que começar a fazer um novo plano para a cidade e começar se calhar a criar um novo programa chamado É Hora de Construir, porque pelos vistos não se está a fazer nada. Criar um programa como é hora de escolher, não sei o que lá de futebol, não sei o que essas coisas. É hora de construir, são vários anos. Essa coisa está assim e infelizmente as pessoas se calhar vai custar vida a alguns. Agora vamos ver como é que isso vai ficar. É despesa, se houvesse uma barreira de proteção, em país nenhum do mundo onde tem uma ravina de mais de 5 metros, 6 metros, não tem uma barreira. Só em Santo Tomé que isso acontece dentro da cidade. Dentro da cidade. Governo, Presidente da Câmara, faça alguma coisa. Essa ravina, há mais de 15 anos está assim. Nem os investidores estão ao lado, não fazem nada. Se calhar um dia quando chover demais, haver uma derrocada e varrer tudo, se calhar as pessoas começam a preocupar com as coisas em Santo Tomé. Nesse momento não passa. Um apelo que deve encontrar resposta rápida das autoridades competentes. A FIFA vai continuar a prestar assistência financeira à Federação Santomense de Futebol. A garantia é do representante deste organismo do futebol mundial depois de um encontro hoje com o presidente do Comitê Olímpico Nacional. Apesar de algumas melhorias, o futebol nacional ainda não atingiu o patamar desejado. As dificuldades são de várias ordens, desde a falta de verba para a realização de alguns projetos, sobretudo a formação de jovens talentos. Para ajudar o país a ultrapassar esta situação, a FIFA garantiu que vai continuar a prestar assistência financeira e mostrou-se disponível em apoiar outros projetos da Federação Santomense de Futebol.
la FIFA va a continuar a dar apoyo a la Federación de São Tomé y Príncipe. Ya hay el tercer proyecto GOL, por ejemplo, son proyectos de infraestructuras, es un centro técnico que se financió a la isla de Príncipe. Una vez que está terminado ese proyecto, la Federación Santomense de Fútbol tiene derecho por otro proyecto GOL, un proyecto que vale $500,000. Aparte de eso, la FIFA también va a dar apoyo como otros programas de desarrollo. Va a continuar el programa de asistencia financiera de la FIFA, que es un apoyo de $250,000 anuales que cada federación tiene derecho. Y aparte de eso también seguimos con cursos de árbitros, cursos de entrenadores, de formación de administradores, y también hay apoyos para el fútbol femenino, para el fútbol juvenil. Entonces la FIFA continúa con este apoio à federação. Este encontro com o presidente do Comitê Olímpico serviu para as partes analisarem a situação de futebol no país e especialmente a relação entre o Comitê Olímpico e a Federação Santomense de Futebol. Nós só vamos sair a ganhar se organizarmos as coisas como deve ser e se estivermos em sintonia, porque uma das perguntas que ele fez é que se a Federação de Futebol é aceito pelo Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe. E eu disse que esta direção da Federação é completamente aceita pelo Comitê Olímpico de São Tomé, e até disse que nós, há pouco tempo, aprovamos uma ajuda para a organização do campeonato juvenil, o que ele aplaudiu e viu que efetivamente é uma estreita ligação entre a Federação e o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe. O representante da FIFA deixa esta sexta-feira o país depois de uma semana de trabalho.